né? Então, a coleta de dados em campos, que foram entrevistas semi-estruturadas, análise de documentos e observação direta. Em seguida, então, a análise dos resultados, que se fez, utilizou a técnica da análise de conteúdo e também triangulação de dados. Feito isso, então, a finalização seria a discussão a partir do quadro que se delineou com os resultados do campo, né, e as considerações finais da pesquisa. Os pilares do referencial teórico se desdobram, são 3 pilares, né? O primeiro, inovação e gestão da inovação, em que os principais autores considerados foram, então, Hansen e Birkinshaw, que propõe a cadeia de valor da inovação, e os conceitos de inovação propostos pela CDE. Na área de inovação e serviços, os principais autores considerados foram Gallo e Weston, que propõem uma tipologia de produto baseado em características, então se foge um pouco da distinção produto-processo e aí possibilita que se analise tanto serviços quanto indústria sobre a mesma perspectiva, né? E especificamente sobre inovação em ambientes hospitalares, tem 2 trabalhos que são os 2 trabalhos mais recentes e mais focados nessa temática, que são do Geraldo Gallucci e do Windrow Garcia Goin, que foram trabalhos que tentaram descrever a inovação em ambientes hospitalares. Então, eles não se focam na gestão, eles só se preocupam em descrever como que se dá a inovação nesse ambiente, né? Ou seja, que tipo de inovação que sai de um hospital e o que ela tem de semelhante ou diferente com outros tipos de inovação. Então, o quadro conceitual, então, ele é uma composição de um diagrama, um quadro de referência. O diagrama é essa figura que está na parte superior, né, que é onde se encontram todos esses conceitos provindos do referencial teórico. Para suportar, então, esse quadro, se fez um quadro de referência, onde basicamente foram elencados os principais itens que compõem o diagrama e aí feitas as conceituações que iriam ser utilizados na pesquisa, e isso, então, conforme eu já coloquei antes, foi avaliado por especialista. Para operacionalizar o quadro, tanto o quadro de referência quanto o diagrama, se fez um roteiro de coleta baseado em entrevistas semi-estruturadas. Então, eram algumas questões para direcionar os relatos em campo, né? Esse, então, é o diagrama que foi construído. As principais peculiaridades da área hospitalar são principalmente em relação ao contexto, né? É um contexto diferente dos demais tipos de serviço da indústria, né? Então, o que principalmente no ambiente externo foi pontuado, né? A questão dos reguladores legais na área da saúde, ela é muito forte. Eu diria que é uma das áreas onde isso é mais presente e mais influencia os processos produtivos e também os processos de inovação. Então, reguladores desde a área de Anvisa, Ministério da Saúde e diversos outros de caráter, as secretarias municipais estaduais de saúde, que vão colocar regras que definem o que pode ou não pode ser feito. Então, diferentemente de outros ambientes, por exemplo, na indústria, em que eu tenho uma liberdade maior por criação, no ambiente hospitalar isso é completamente diferente. Tem a questão da ética, que é bastante forte também. A gente tem várias profissões que convergem no serviço hospitalar, então não só médicos, mas fisioterapeutas, nutricionistas, uma série de profissões que acaba sendo muito forte a questão da avaliação ética em todos os processos que é feito lá dentro, né? Então, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, por exemplo, é um órgão que regula todo tipo de pesquisa que é feito nesse ambiente sob o prisma ético. Então, isso também é um ponto bastante forte nesse ambiente, né? A Organização Mundial de Saúde, porque ao invés de se utilizar muito, por exemplo, quais são as tendências tecnológicas da indústria e quais são as tendências do que o meu cliente está querendo, que a gente vê isso muito na área da indústria, na área de serviços de saúde, o que importa é o perfil epidemiológico da população. Então, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde tem um papel fundamental, porque ela vai estar direcionando quais são as doenças que vão estar acontecendo daqui a 5 ou 10 anos, principalmente naquela população onde eu tenho o meu hospital instalado, né? Então, isso direciona também a organização do serviço. Aí, no contexto de hospitais que têm atendimento particular, né, também tem a figura dos planos de saúde, que também tem uma influência bastante grande.
no hospital que a gente fez a pesquisa, cerca de 80% do serviço era custeado por plano de saúde. Então você imagina aí o que é o poder de barganha que tem o plano de saúde nesse contexto, né? As universidades, né, que tem uma relação muito grande com a questão da pesquisa, então a residência médica que acontece lá dentro, todas as pesquisas que acontecem dentro do hospital. E os fornecedores, né, indústria de equipamentos hospitalares e indústria de medicamentos tem uma relação muito forte, não só como fornecedor, mas no desenvolvimento conjunto, né? Porque eu não posso criar um medicamento e simplesmente colocar ele no mercado. Eu preciso testar ele em paciente. Onde eu faço isso no hospital. Então essa relação da indústria de medicamentos e da indústria de equipamentos com o hospital, ela é muito forte, principalmente no desenvolvimento de novos produtos. Depois, mais especificamente no ambiente hospitalar, né, ou seja, saindo um pouco do setor da saúde como um todo e indo para o hospital especificamente, né, ele é um ambiente extremamente complexo, como eu falei antes, ele converge uma série de profissões para uma série de serviços completamente distintos, né, totalmente dependente do componente humano, tem uma questão de conhecimento tácito muito forte nas atividades. O papel do médico, que ele é fundamental para a prestação de serviço hospitalar, ou seja, não tenho serviço hospitalar se eu não tenho médico, mas ao mesmo tempo o médico não é meu funcionário, ele é somente credenciado. Então eu tenho uma relação aí bastante complexa também que precisa ser mediada, porque eu preciso que o médico esteja comprometido com a minha organização, mas eu também não posso cobrar isso ele de uma forma incisiva porque não é meu funcionário. Então eu tenho que proporcionar um ambiente para que esse médico se sinta à vontade e acredite que esse é o melhor ambiente para ele trazer o paciente dele, e aí a partir disso eu consigo fidelizar esse médico, e daí ele começa a trabalhar convergindo com a estratégia da organização. E os pacientes e familiares, né, porque é um tipo de serviço em que tu não atende somente o paciente, ou seja, não é somente o teu cliente, né. Normalmente a família se envolve muito nesse contexto, então uma vez que o paciente está lá internado, quem normalmente vai demandar serviços auxiliares é a família, então também tem que ser considerado. Para classificar as inovações nesse ambiente, a gente utilizou uma tipologia que é, conforme eu tinha falado antes, do Gallup, que propõe esses 6 tipos de inovação: radical, melhoria, incremental, ad hoc, recombinação e formalização. Ele basicamente cria tipologias que tentam fugir um pouco daquela questão produto-processo e propõe algumas tipologias que poderiam abarcar aspectos menos objetivos da inovação que acontece em outros ambientes, como por exemplo a inovação ad hoc. Dentro do aspecto da gestão da inovação, então o que se olhou foi planejamento, processos, indicadores e avaliação. E a base disso tudo é o modelo da cadeia de valor da inovação do Hansen e do Birkenstock, que daí está representado por aqueles 3 elementos: ideação, conversão e difusão. A base disso tudo é a estratégia da inovação. Permeando também todo esse contexto tem oportunidades de aprendizagem e conhecimento. E abaixo de cada um desses elementos, o que se tentou foi pontuar quais seriam os atores ou os elementos que estão presentes no ambiente hospitalar e que não necessariamente estão presentes em outros ambientes, né? Então, na fase de ideação, né, se pontuam reguladores legais, porque é isso, né? Uma vez que sai uma nova regulação, o Ministério da Saúde, ou a Anvisa, ou quem seja, ele não vai perguntar se você quer ou não fazer aquilo, ele vai simplesmente propor a regulação e você vai precisar se adaptar. E nesse momento, muitas oportunidades de inovação surgem, porque eu preciso adequar todo o meu serviço, todo o meu sistema, e às vezes no intuito de simplesmente adequar uma legislação, outros serviços acabam sendo criados ou serviços modificados. A Organização Mundial de Saúde, como eu falei, pontuando o perfil epidemiológico, então dando direcionadores, quais são as doenças que vão acontecer daqui a alguns anos, para que a gente comece também a desenvolver novos produtos, novos serviços. Os médicos, por serem eles que estão ali fazendo a prestação de serviço, então muitas vezes fazem sugestões que também acabam resultando em novos serviços, em novos produtos. Os pacientes, que inicialmente se imaginou uma relação próxima com aquilo que acontece nos outros tipos de indústria, que seria mais no sentido de sugerir aquilo que gostaria
que fosse feito, então sugestões de cliente nessa linha, e os fornecedores, como eu falei antes, no desenvolvimento conjunto que tem aí forte com investir em medicamentos e equipamentos. Na conversão, a análise de viabilidade no ambiente hospitalar, ela não é primordialmente econômica, como é nos outros ambientes, né? Então o prisma ético ele é muito forte, eu preciso passar tudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa, eu tenho o vetor legal, então não adianta eu descobrir um novo serviço que poderia me deixar rica, mas se não está previsto na legislação eu não posso fazer. E daí, claro, o aspecto econômico também. A alocação de recursos técnicos e competências, né, na fase de desenvolvimento isso é muito forte, porque como grande parte do serviço ela é dependente do componente humano, então eu preciso sempre pensar que na hora que eu estou desenvolvendo eu vou precisar alocar competências num ambiente que já se tem, digamos assim, uma perspectiva enxuta do número de pessoas que estão fazendo as atividades, então isso também acaba dificultando, né? E os procedimentos experimentais, né, que são todos os procedimentos, todo tipo de inovação que vai ser feita, que envolve pacientes, ou seja, que esteja ligado ao serviço assistencial, ela tem que ser testada antes. E aí tem que ser testada em pacientes, para isso os procedimentos experimentais e a ética se envolve nisso. Na difusão, a difusão tem que ser feita então na organização, tem que ser feita para os médicos, porque são eles quem vendem o serviço hospitalar. Então, se os médicos não se convencerem que aquele é um bom serviço, ele não vai indicar aquele serviço para o seu paciente, aquele serviço pode simplesmente morrer no hospital. Os pacientes, porque alguns tipos de serviço dependem sim da preferência do paciente, ainda que o médico sugira. Nessa linha a gente pode destacar, por exemplo, aquela questão das cirurgias ambulatoriais, né? Hoje em dia isso já é mais comum, mas logo que esse serviço começou a surgir, né, tinha muita resistência dos pacientes, poxa, eu não vou fazer uma cirurgia e ir para casa porque eu posso passar mal, eu quero ficar internado. Então tinha, mesmo que o médico dissesse, não tem problema, você pode fazer a cirurgia e fazer a recuperação em casa, porque é uma cirurgia simples, muitos pacientes apresentaram resistência a isso, então foi um serviço que demorou a ser difundido em função disso. Reguladores legais, né, por exemplo, se eu consigo vislumbrar uma nova forma de trabalhar algum aspecto que não está previsto na legislação, precisa ter um movimento conjunto, daí não só de um hospital, mas de vários hospitais, para tentar junto aos órgãos de legislação, fazer com que a legislação passe a abarcar também esse novo serviço. E os planos de saúde, né, porque eu preciso que eles agreguem os serviços gerados nas suas tabelas, para que então esse serviço venha a ser oferecido aos seus conveniados. Bom, o contexto, então, foi no Hospital Mãe de Deus, como eu já tinha colocado, foram 11 entrevistados, 3 de nível estratégico, 5 de nível tático e 4 de nível operacional. Média de duração das entrevistas aí, 85 minutos, né? Mais longa 108, mais curta 47. As entrevistas foram todas feitas nas dependências do hospital. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho da história do Mãe de Deus, para entender um pouquinho também o contexto da pesquisa, né? Ele foi um hospital fundado em 79, pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Calabrinianas. Essas irmãs, elas vieram da Itália primeiramente para São Paulo, daí elas fundaram uma instituição aqui em São Paulo, depois foram para o Rio Grande do Sul, onde elas fundaram a Associação Educadora São Carlos, que é uma instituição de caráter filantrópico que foca em atividades de ensino e saúde, né? Quando o Hospital Mãe de Deus foi fundado, ele era ainda bastante pequeno, começou com serviço ambulatorial, né? E ao longo dos anos foi crescendo a taxas bastante altas e hoje é um dos maiores hospitais do Brasil. Ele é um hospital líder do sistema de saúde Mãe de Deus, que contempla 4 hospitais, sendo que 7 desses são exclusivos de atendimento SUS. Então, o Hospital Mãe de Deus, especificamente, ele faz atendimento particular, ele não tem SUS, mas toda a renda e todas as novas tecnologias e novos serviços que são desenvolvidos dentro do sistema de saúde, eles são revertidos no próprio sistema, então não se visa um lucro no hospital, né? Aquele retorno financeiro que você tem das atividades, ele é convertido na atividade dos outros hospitais que fazem atendimento SUS e também de outras atividades filantrópicas do sistema de saúde. Ele é um hospital geral de alta complexidade, né? Particulares e convênios, como eu falei, tem 51 metros quadrados de área construída, aproximadamente 2.000 funcionários, eles têm mais de 4.000 médicos credenciados. Desde 2006, eles têm certificação nível 3,
que é acreditado com excelência pela ONU, que é a Organização Nacional de Acreditação, uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde. Ele foi o primeiro hospital no Rio Grande do Sul a receber essa certificação. Hoje no Brasil tem cerca de 150, se eu não me engano, desde a última vez que eu olhei, hospitais com essa certificação. Ele também é membro da Rede Brasileira de Hospitais Sentinelas, que é uma rede da Anvisa, que tem por objetivo criar observatórios locais para avaliar a qualidade dos materiais e medicamentos utilizados na área da saúde. Então, são hospitais que eles passam a ser fiscalizadores da qualidade daqueles materiais e medicamentos que eles utilizam. Além disso, essa rede também agora está partindo para uma linha de disseminação de boas práticas assistenciais. Então, não só os hospitais estão avaliando produtos provindos da indústria, mas também trocando informações acerca de boas práticas assistenciais. Em 2004, a Mãe de Deus fundou a primeira universidade corporativa da área hospitalar do Brasil. Hoje já existem outras, mas na época foi uma iniciativa pioneira. E hoje a universidade corporativa já cresceu. Hoje a gente já está num patamar que a universidade corporativa está se transformando numa escola de saúde, né? Por uma parceria que está sendo consolidada com a Unicinos também, lá no Rio Grande do Sul. Então, qual foi a ideia inicial, né? Uma vez que eu sou um hospital de alta complexidade, eu preciso ter funcionários, enfim, que tenham uma capacitação robusta, uma vez que eu quero ser um hospital líder, e no mercado não tinha esses profissionais, não tinha também no mercado cursos suficientes para formar esse profissional com o perfil que o Mãe de Deus gostaria. Então, ele passou a formar os seus próprios profissionais e também formar profissionais para o mercado, né? Desde 2001 também, em função das iniciativas do hospital na área de pesquisa, foi fundado o Comitê Interno de Ética em Pesquisa, que ele é afiliado ao CONEP, né, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, com o objetivo disso. Uma vez que eu tenho um Comitê Interno de Ética em Pesquisa, eu torno muito mais ágil o meu processo de desenvolvimento de pesquisas, né? Eu não preciso mais enviar as propostas para o CONEP, esperar retorno, então isso feito internamente tem um caráter de agilizar aí o processo de pesquisa. As entrevistas elas se basearam em relatos de casos ou projetos que os entrevistados divulgassem uma inovação que tivesse acontecido no hospital. Então, alguns deles relataram o mesmo caso, mas a gente verificou, então, esses 7 casos de inovação durante as entrevistas, sendo que o primeiro é o caso da incubadora. O que é isso? Na indústria e até nos serviços, o exemplo mesmo que surgiu foi na questão do McDonald's, né? É muito comum aquela questão do on-the-job training, né? Então eu coloco um funcionário novo do lado de um funcionário antigo e ele vai aprender aquela atividade. Na área da saúde tinha uma questão de, vamos dizer assim, resistência em relação a isso, né? Porque como que eu vou estar aprendendo ali junto com o paciente, né? Você está fazendo uma injeção e aí tem alguém ali, não, peraí, mais para cá, mais para lá, não. Ficava inicialmente uma questão estranha de se pensar, mas a ideia amadureceu, foi amadurecendo cada vez mais. Eles trouxeram referenciais de outras áreas e hoje a incubadora ela é um andar do hospital, onde é feito não só o treinamento, mas também a reciclagem de funcionários. Então, médicos não passam por essa unidade, porque eles são credenciados, não são funcionários, mas todos os funcionários do hospital que têm relação com o serviço assistencial, desde o pessoal da contabilidade, que precisa faturar os serviços, até os técnicos de enfermagem e enfermeiros, que são a maior parte dos funcionários da instituição. Então, como funciona, né? Eu tenho um ambiente que é como se ele fosse um andar modelo, onde a instituição elencou quais seriam, vamos dizer assim, os multiplicadores do conhecimento. Então identificou quais seriam os melhores profissionais, não só em qualidade, mas também em condições de repassar esse conhecimento. Colocou esses profissionais nessa unidade e a partir disso, então, todo funcionário novo que entra na instituição precisa passar por um período de 30 dias na incubadora antes dele ir para a sua unidade de trabalho. Então eu faço todo o processo seletivo normal, uma vez ele contratado, é como se ele fizesse um estágio numa unidade modelo antes de passar para a sua unidade de trabalho. A gestão do corpo clínico foi uma inovação
na forma de se gerenciar esse corpo clínico, como eu falei, de mais de 4 mil médicos, que já está agora, é que ela é fundamental, principalmente na questão da fidelização do médico, né? E o médico, ele é fundamental para todo o serviço que é feito, para toda a inovação que é feita, então, uma vez eu tendo ele fidelizado, eu tenho uma série de benefícios com isso. Então, foi feito todo um modelo de gestão do corpo clínico, que envolve aí um representante, esse corpo clínico ele tem figura jurídica, então ele tem toda uma formatação distinta do que da maioria dos hospitais fazia na época, né? Hoje outros hospitais já estão nessa linha também. Mas a ideia principal é proporcionar um ambiente baseado em ensino e pesquisa para que esse médico possa não só se desenvolver, mas também colaborar para o desenvolvimento da instituição. A agenda do bloco cirúrgico foi uma inovação de processo bem simples também, mas que proporcionou diversos retornos para a instituição. O número de cirurgias aumentou bastante, que basicamente eles criaram uma unidade multidisciplinar para fazer o alinhamento das cirurgias, né? Em vez de eu ter lá uma unidade onde todo mundo, enfim, um call center dentro do hospital que faz o agendamento de todos os serviços, em função da característica do serviço cirúrgico, isso acabava demorando, muitas vezes a cirurgia não era feita, porque demorava muito para esse processo todo acontecer. Então, o que se fez? Se colocou uma pessoa de cada área necessária para fazer esse serviço, porque daí não é só agendar, se eu preciso de prótese, eu preciso ter alguém que faça a compra, e essa prótese tem que chegar no momento em que a cirurgia vai ser feita, eu tenho que ter leito disponível, eu tenho que ter leito de UTI, eu tenho que ter leito de internação. Então, várias áreas convergiram para um único local, que agilizou muito o processo e fez com que o número de cirurgias fosse elevado, aumentando os ganhos em função disso. A unidade de cuidados especiais foi uma inovação que também, como eu estava comentando antes, precisou ser difundida antes de ser implementada, porque o que acontece? O Hospital Mãe de Deus é um hospital de serviços complexos, então eu faço muita utilização de serviço de UTI. A UTI ela já estava ficando subdimensionada para a quantidade de serviço que estava sendo feito, mas eu não podia tirar aquele paciente da UTI e colocar numa unidade de internação, porque ele ainda não tinha condições disso. Mas ao mesmo tempo ele não precisava ficar na UTI, porque ele já não estava com tanta demanda de serviço intensivo. Então o que foi feito? Se criou uma unidade intermediária, que é essa unidade de cuidados especiais, que ela tem um nível de cuidados inferior à UTI, mas bem superior a uma unidade de internação normal. Como ele foi um serviço novo também, teve que se fazer toda uma venda com os planos de saúde, né, para que esse serviço fosse considerado válido, pudesse agregar as tabelas e aí passasse a ser oferecido aos clientes. Mas é uma unidade que hoje traz também ganhos nesse sentido, porque eu não preciso ampliar minha UTI para pacientes que não têm tanta demanda daquele tipo de serviço. E, ao mesmo tempo, se eu coloco aquele paciente, por exemplo, que está se recuperando de um quadro de doença cardiovascular ou de qualquer outra doença que ele ainda precisa, principalmente de cuidados na área de respiração muito fortes, ele acabava retornando à UTI quando ele ia para a unidade de internação. Então, se eu retirava ele antes da UTI, eu acabava dobrando o tempo de UTI dele para ele sair e depois tinha que voltar. Então, essa unidade, não só na questão de capacidade de atendimento, mas de qualidade também, porque eu deixei de ter retorno à UTI em função desses casos. O PACS, ele é um sistema integrado que ele faz a transmissão e arquivamento de imagens médicas da área de diagnóstico, né? Então, desde raio-x, tomografia, enfim, todo tipo de diagnóstico por imagem. Ele é um sistema que foi implementado, também na época que foi implementado, ele foi um dos primeiros do Brasil a ter o sistema completamente integrado, implementado. Tinha alguns hospitais que tinham partes do sistema, então, desde a parte de captura, do sistema, de transmissão, que facilita muito para o médico também gerenciar as imagens, reduz custo, porque eu não preciso mais tá imprimindo, vamos dizer assim, todo o raio-x que eu faço. O PET-CT, que ele é um equipamento que ele congrega a tomografia por emissão de pósitos e a tomografia computadorizada. Ele faz um diagnóstico complexo, principalmente na área de oncologia e cardiovascular. Também foi quando foi implementado, ele foi o equipamento mais moderno da América Latina implementado. Tem outros no Brasil, eu não lembro de cabeça, mas na época acho que tinham mais 5 ou 6 hospitais só que tinham esse equipamento, né?
E a universidade corporativa, como eu tinha comentado antes, né, ela surgiu como uma inovação que hoje já está amadurecendo, se transformando numa escola de saúde, mas quando surgiu, teve muito esse caráter de capacitação e desenvolvimento dos recursos internos. Bom, no contexto, alguns pontos que chamaram a atenção foi o grande envolvimento do médico, né, conforme eu tinha pontuado antes, né, então ele é um vetor de inovação dentro do hospital, porque o médico está sempre se atualizando, ele vai a congressos, ele participa de atividades ligadas à academia, alguns deles, e eles trazem muitos insights que vão se transformar em inovações. Os pacientes, diferentemente dos outros tipos de indústria, especialmente de manufatura, eles têm uma relação direta. A principal função não diria, mas a principal influência dos pacientes no processo de inovação, ela se dá em relação ao perfil epidemiológico. Então, se eu tenho um hospital instalado na cidade de Porto Alegre, eu preciso saber qual o perfil epidemiológico dos pacientes que estão naquela cidade. E isso é um vetor de inovação dentro da instituição. Mas não necessariamente que eu vou perguntar ao meu paciente o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer. Quem sabe o que ele quer é o médico dele, porque ele não detém conhecimento disso. A relação com os atores do ambiente externo ela é bastante forte, reguladores legais, mas também um elemento que surgiu foram os organismos de certificação e acreditação, especialmente em hospitais particulares que vivem a excelência. Isso é muito forte, porque eu não necessariamente preciso esperar uma regulação surgir para me implementar uma mudança ou um novo serviço. Se eu quero ser excelência, eu preciso olhar internacionalmente quais são as boas práticas de saúde, quais são as boas práticas assistenciais, e aí eu vou implementando isso. Existem grandes instituições de caráter mundial nessa linha, tá? O Mãe de Deus é associado a essas instituições, então ele busca sempre estar trocando conhecimento sobre o que ele faz de bom e também vendo isso lá fora e implementando isso. A incorporação de tecnologia, né, diferentemente do que acontece em alguns ambientes de indústria, ela está sempre relacionada ao incremento de mão de obra. Isso foi uma coisa que surgiu e que foi fortemente pontuada pelos entrevistados, né? Eles estavam implementando há pouco também a automatização da farmácia, né? Então toda a parte do fracionamento de medicamentos, etiquetação, código de barras, mas isso aumentou a mão de obra da farmácia. Porque mesmo que eu tenha uma máquina fazendo isso, eu preciso sempre ter uma pessoa conferindo para garantir a corretidade desse processo. Então isso também é uma peculiaridade desse ambiente, né? A estratégia de inovação, no Mãe de Deus não há uma estratégia de inovação distinta da estratégia da organização, mas a estratégia da organização contempla fortemente a inovação. Então, assim, a inovação está presente na missão, na visão, nos valores da instituição, no planejamento estratégico. Então, assim, eles têm por direcionador ser um hospital de excelência e ser referência na área de tratamento de alta complexidade. E isso direciona todos os processos de inovação, todos os processos dentro do hospital. Outra coisa interessante também é que o termo inovação não é utilizado no hospital. Então, se você fizer, apesar de no planejamento estratégico ter várias coisas que a lente do pesquisador enxerga que são inovação, não existe a palavra inovação no planejamento estratégico do hospital. A gente fez uma busca lá no sistema deles, que é utilizado para isso, e não existe essa palavra explícita. Se você pergunta para as pessoas, tem algum relato, enfim, algum lugar onde eu digo que isso é uma inovação? Não, isso está na cabeça das pessoas, isso é feito de uma forma informal. A organização formalmente não classifica as suas inovações com esta palavra, não utiliza a palavra. Em relação à aprendizagem e gestão do conhecimento, a universidade corporativa ela é a principal ator nesse sentido, então diversas oportunidades de busca de conhecimento externo, né, formação, capacitação, participação em feiras, em congressos, que trazem muitos insights para a organização. Também todo novo processo, novo serviço, todas as mudanças que são feitas na área assistencial são multiplicadas por meio de capacitação e treinamento. Então, se eu faço uma inovação na forma de fazer uma punção no meu paciente, isso vai virar uma instrução nova de processo que vai ser multiplicada por meio de treinamentos. O que não foi verificado foi o aproveitamento das oportunidades de
de final de projeto para me avaliar, enfim, como esse projeto aconteceu, o que podia ter sido diferente. Então, esse tipo de aproveitamento não é feito. Uma das justificativas para isso foi a questão do dinamismo das atividades que acontecem lá dentro, né? Então, os entrevistados relataram que, em função da grande demanda que eles têm por trabalho, por serviços, por novos projetos, eles não têm equipes distintas para fazer isso, então acaba que se o projeto terminou, está tudo ok, já passa para o próximo. Né? A proteção do conhecimento gerado não se dá por meio de patentes, ao inverso do que acontece na indústria, onde eu crio um novo produto, eu vou querer fazer uma patente para proteger isso, né, em alguns casos. Na área hospitalar eu tenho justamente o objetivo inverso, eu quero difundir e divulgar essa inovação, esse novo produto. Por vários motivos. Primeiro, porque eu não posso fazer nada escondido sem dizer como eu faço, porque daí a legislação vai me punir em função disso. Por outro lado, o hospital ele se consolida pelo reconhecimento público de excelência. Então, eu preciso divulgar para todo mundo que eu sei fazer muito bem uma dada cirurgia, e só assim outros pacientes ou outros médicos vão recorrer ao meu serviço. E como todo o serviço criado lá dentro é muito forte na parte tácita, do know-how, do conhecimento, então não adianta eu dizer que eu sei fazer e como eu faço, que não necessariamente outro médico que for fazer vai fazer da mesma forma. Eles não têm, então, uma estrutura formal para geração de inovação, todos os projetos de inovação são tratados como projetos padrão na instituição, o grande direcionamento à estratégia, não há uma distinção, por exemplo, para mim tratar de uma forma diferente um projeto que é inovação ou que não é inovação. O que é a distinção é assim, é estratégico ou não é estratégico. Se é estratégico, se está previsto, vai ser feito. Todo o processo, desde dos primeiros insights até a consolidação do projeto, ele tem um caráter negocial muito forte. Uma vez que eu não tenho uma estrutura formalizada para análise de ideias, para julgamento de ideias, eu preciso subir todos os níveis hierárquicos até a grande diretoria para que essa ideia seja implementada e passe a se tornar uma inovação. Então, se eu sou um auxiliar de enfermagem, eu vou ter que convencer um enfermeiro, que vou ter que convencer o seu chefe, assim sucessivamente. Todo esse processo, ao longo das entrevistas e dos casos relatados, foi dito que esse processo, ele até hoje, ele foi satisfatório em função das demandas deles, mas eles têm interesse em implementar um sistema formalizado para poder captar melhor essas ideias que surgem no chão de fábrica, vamos dizer assim. E eles julgam satisfatório o desempenho deles em relação à inovação, né? Desculpa. Na questão especificamente de ideação, então, não foram verificados fluxos de ideia entre as instituições do sistema de saúde de maneira formal, isso principalmente em função do caráter distinto dessas instituições. Então, nem tudo que está acontecendo no Mãe de Deus, que é um hospital particular, né, que tem uma estrutura bastante grande, pode ser facilmente implementado nos hospitais SUS, que são hospitais menores, que nem todos são de serviço complexo. Então, isso se dá de uma forma mais indireta. As principais fontes de ideias para todos os colaboradores, desde assim, os auxiliares até os gerentes e os diretores que eu conversei, é a estratégia. Então, assim, eu tenho planejamento estratégico, vai desdobrar minhas diretrizes e vai desdobrar para aquilo que a minha unidade precisa ser. Por exemplo, se os perfis epidemiológicos estão apontando para o envelhecimento da população do Rio Grande do Sul e para o aumento de doenças do tipo câncer cardiovascular, então a estratégia do hospital vai ser consolidar ou aumentar o serviço de onco e o serviço cardiovascular. Isso vai se desdobrar em todas as unidades. Então, cada unidade vai pegar lá as diretrizes e estratégias e aí vai pensar melhores formas de tratar isso e daí surgem muitas inovações. Na parte do desenvolvimento, né, o julgamento, conforme eu falei antes, ele se dá de maneira informal. Basicamente, eu identifiquei dois momentos, uma pré-aprovação e uma aprovação final. Essa pré-aprovação, ela é um momento inicial que a ideia chega na diretoria. Então, assim, eu posso fazer isso de uma maneira informal, estou tomando um café com o diretor, se
se essa oportunidade existe, ou em alguma reunião de diretoria, mas precisa-se falar isso para os diretores: olha, eu estou pensando em implementar um sistema de PET-CT. Porque eu fui no congresso, eu vi que isso é legal, que isso é bastante importante para o tipo de serviço que a gente presta, o que tu acha? E aí, se ele rapidamente, informalmente convencer que aquilo está aderente à estratégia do hospital, o diretor vai dizer: não, legal, manda um projeto, vamos dar uma olhada nisso com mais calma. E aí essa pessoa vai voltar para a sua unidade de trabalho e aí vai formatar um projeto bastante formalizado, né? Então, de acordo com todas as diretrizes que eles têm lá, daí análise de viabilidade econômica, payback, daí tudo aquilo que a gente já conhece de projetos padrão de outros ambientes também. Uma vez o projeto todo formatado, daí ele é apresentado formalmente numa reunião de diretoria e a partir disso, sim, ele vai acontecer. Aí ele vai entrar para o fluxo padrão de projetos da instituição, ele não tem nenhum nível, equipes distintas para projetos ou para inovação. Então, é sempre as equipes que se dividem e vão aderir na sua rotina diária aquelas demandas de novos projetos de inovação ou não. Em função disso, também não tem recursos para aquela fase mais desculpa, me fugiu a palavra, mas para aquela fase inicial de testagem das ideias. Então, assim, mesmo que eu tenha só um pequeno insight, eu quero, enfim, ir num congresso lá fora para ver como isso acontece, eu não tenho um recurso distinto para isso. Eu preciso convencer meu diretor: tá a fim de ir lá e dar uma olhada nisso. O que tu acha? Não, beleza. Faz uma solicitação de viagem e aí isso é aprovado. Mas é tudo bem informal e o caráter negocial bastante forte. A difusão interna, tanto interna como externa, ela tem um caráter que é formal e informal, né? Internamente, a parte formal é principalmente com a figura da universidade corporativa, que eu vou disseminar treinamentos e capacitação em função disso, daí tem informativos internos, nas reuniões de equipe. E caráter informal é durante a própria rotina de trabalho e alguns grupos que eles têm de melhoria e reuniões de time. Externamente, daí formal, grande parte das pesquisas se convertem em publicação científica, né, que é uma das principais formas que ele tem de proteger o conhecimento que ele gera. Então, eles têm bastante publicações, participação em congressos acadêmicos. Nos meios de comunicação, alguns serviços, o PET-CT, por exemplo, foi um serviço que foi bastante divulgado. Precisam divulgar para planos de saúde e para outras redes, né? Porque o PET, por exemplo, que é um exemplo, né, é um serviço bastante complexo e que muitos pacientes saíam do Rio Grande do Sul e vinham para São Paulo porque não tinha esse serviço lá, ou do Paraná, ou de Santa Catarina. Hoje o hospital atende pacientes da Argentina, do Uruguai, que acham mais fácil vir para o Rio Grande do Sul do que se deslocar para outros locais, né? E também informal, né? Porque tem muita participação, como eles visam muito a excelência, enfim, eles estão sempre na vanguarda de equipamentos e de novas práticas, então participam muito em feiras e congressos, e isso acaba gerando momentos informais também de troca de conhecimento. Em função da pesquisa, então, algumas pequenas alterações foram feitas no quadro, né? Foi inserido no ambiente externo os organismos de acreditação e certificação, porque eles direcionam muito o que é feito lá dentro, e muitas vezes o Mãe de Deus já antes de algo virar regulação, eles já implementaram, porque eles viram isso em redes de boas práticas. A Organização Mundial de Saúde, como já estava antes, em relação aos pacientes, né, ele estava fortemente na parte de ideação. Na verdade, o paciente ele se envolve na ideação só em serviços de baixa complexidade. Por exemplo, eu preciso agendar um exame. Aí a cadeira que eu estou sentando não é boa. Ok, eu vou fazer uma sugestão, isso pode virar uma inovação na forma em que é feito o agendamento. Agora, ele não vai sugerir um novo serviço. Isso não vem diretamente do paciente, porque ele não tem competência técnica para isso. Então, só que, por outro lado, eu não consigo gerar nenhuma inovação, nenhum novo produto hospitalar se eu não testar isso no paciente. Então, uma vez que na indústria eu tenho um grande envolvimento do paciente na fase de ideação e de difusão, se eu estou pensando em manufatura, e no desenvolvimento isso é bem mais fraco, no hospital é o inverso.
Ele se envolve muito pouco em doação e difusão, e ele se envolve muito em desenvolvimento. Se o paciente não aceitar fazer a testagem daquele novo procedimento, aquele procedimento não vai ser feito, não vai virar não vai ser implementado, não vai poder ser difundido para outros locais. Então, a aceitação do paciente para esse tipo de desenvolvimento, ela é fundamental. Isso hoje está muito forte também já em hospitais particulares. Inicialmente eram mais hospitais universitários que trabalhavam com isso, né? Então, eu tenho lá um monte de gente que não consegue fazer cirurgia pelo SUS, aí vai no hospital universitário e diz, não, mas eu quero fazer essa cirurgia, me disponho. E hoje isso também já está nos hospitais particulares. E em relação à difusão, também as publicações científicas que foram pontuadas também como meios fortes de divulgação das inovações. Então, o que se verificou foi que as amplas possibilidades de inovação e influência das relações com vetores externos, como era pontuado pela literatura, de fato foi verificado no ambiente analisado. Se destacou uma grande influência dos organismos de certificação e acreditação, a influência dos pacientes na fase de desenvolvimento, como eu comentei agora, né? E a proteção do conhecimento por meio, principalmente, de publicação científica, sem a utilização de patentes. Seria isso. Obrigada. Bom, obrigada, Débora. Eu passo, então, a palavra para o Leonardo, que vai fazer os comentários. No meio. Exatamente. Vou fazer umas 3 cenas aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Leonardo, faço doutorado em gestão de inovação aqui na Poli, com orientação do professor Salerno. Acho que a Débora fez uma apresentação muito interessante, muito instigante, sobre um tema que é um objeto que tem interesse para todos nós, muitas vezes não muito explorado pela literatura, que a literatura de inovação ela consagra muito tempo para inovação de produto, inovação tecnológica, e inovação de serviço aparece realmente nas últimas páginas dessa literatura. Eu acho que, fazendo um apanhado do que a Débora fez, ela fez um estudo de caso bem interessante, aprofundado, tem um quadro conceitual bem desenhado, e, no entanto, assim, acho que ele inspira grandes questões que eu gostaria de pôr aqui. Primeiro, quando você escuta falando de inovação hospitalar, aparecem vários dilemas. Um dos mais interessantes é que essa inovação, ela melhora o desempenho do hospital, ou ela melhora o desempenho para o cliente. No caso, pode ser desde melhorar a qualidade da estadia do cliente, desde aumentar a possibilidade dele de ter vida. Mas observando a origem das inovações, aí eu acho que isso aí passa a ser interessante. O hospital, ali, pela sua apresentação e pela minha experiência prévia, parece que a inovação é dirigida a ele. Quer dizer isso? São os fornecedores de desenvolvimento de equipamentos médicos, que é uma indústria, que é um setor muito forte, com experiência muito forte. Por exemplo, regiões de Boston, nos Estados Unidos, os equipamentos médicos têm muita relação com a universidade e com os hospitais. É uma interrelação muito forte para que socorra, principalmente o desenvolvimento de novos tratamentos relacionados ao câncer, por exemplo, que exige isso. E os hospitais se engajam nesse processo, porque, por exemplo, aqui realizou-se o primeiro transplante. Isso tem muita força para o hospital. Então, o hospital ele é parte do laboratório de P&D da indústria de desenvolvimento de equipamentos médicos. O segundo aspecto que é das origens das ideias da inovação, parece que o hospital, por exemplo, Madre de Deus, ele mais recebe essas ideias, essas influências externas, organizações certificadoras, as redes de excelência, do que propriamente ele se propõe a fazer. São ideias dele. E um outro aspecto é que, por exemplo, ideias de universidade corporativa parece ser fontes nos quais ele inspira no setor industrial tradicional para criar dentro dele. Então, a pergunta que eu quero fazer, combinando esses comentários, até que ponto a inovação que ocorre dentro do hospital analisado é de origem dela, em busca de se diferenciar dos outros hospitais, isso tanto no Brasil quanto no mundo, e até que ponto ela é
a inovação é dirigida por esses atores externos? Na verdade, sim, como eu falei antes, eles não têm uma estrutura formalizada de gestão da inovação. Então, eu não tenho pessoas sentadas numa sala, como eu tenho na indústria, pensando que novo carro que eu vou gerar daqui a X anos, né? Então, isso é um caráter que diferencia. A prestação de serviço hospitalar, ela está, sim, fundamentada em equipamentos, mas, assim, do grande número de histórico de outros, porque assim, eu já trabalhei no Hospital Mãe de Deus também em outros projetos, em outras ocasiões, então não só na dissertação, mas assim, o desenvolvimento da indústria sim é conjunto com o hospital, mas ele não é o principal vetor das inovações que acontecem lá dentro. Por quê? Porque as principais inovações, aquelas que trazem maior reconhecimento para o hospital e que, de fato, diferenciam ele dos outros hospitais, não são só incorporação de tecnologia. Isso é o que o Barras diz lá nos modelos do ciclo reverso de produto, em que ele diz que a inovação em serviços é simplesmente adequação e incorporação de uma nova tecnologia. Hoje isso já não é o principal vetor de inovação dentro do hospital. É o desenvolvimento de novas competências. Ela está muito mais com caráter tácito de diversos procedimentos novos que são criados, e daí a figura do médico ela tem um caráter fundamental. Eu diria que hoje, isso tem mais valor, ou tem mais força do que a própria indústria. O papel do médico buscando boas práticas, e daí, assim, não só de buscar, mas muitas coisas, assim, isso são redes mundiais de boas práticas. Então, não saberia mensurar o quanto das boas práticas que o Mãe de Deus implementa são dele, ou são coisas que ele também divulgou nessas redes e que passaram a ser utilizadas por outras organizações. Mas o caráter tácito, eu diria que ele está já se destacando muito da pura incorporação de tecnologia, porque é aí que o hospital se diferencia, porque se eu simplesmente incorporo uma tecnologia que qualquer outro hospital vai incorporar, eu não estou diferenciando nisso, né? Eu preciso diferenciar justamente nos serviços que eu desenvolvo para compor essa nova tecnologia e em outros serviços acessórios. Isso foi uma das coisas que eu verifiquei bastante forte. Não sei se deixei alguma coisa de fora. Bom, nós abrimos então para debate para perguntas, tanto aqui no auditório quanto diretamente. Perdão, tinha um problema no microfone. Nós abrimos debate para perguntas tanto dos presentes no auditório quanto pela internet. Tem alguma questão? E que, por favor, sempre que fizer a questão, eu gostaria que se apresentasse. Oi, bom dia. Meu nome é Luiz Caseiro, eu sou pesquisador aqui do Observatório, sou mestrando em Sociologia pela USP. Eu gostei bastante também da apresentação da Débora, achei bem redondinha a pesquisa dela, todas as etapas bem cumpridas, parabéns. Eu fiquei um pouco na dúvida dessa questão que o Leonardo falou também, porque você mencionou no começo uma série de fatores condicionantes da inovação nos hospitais. Eu também fiquei um pouco nessa dúvida de quanto as inovações tecnológicas da indústria hospitalar condicionam também isso, mas eu não entendi essa explicação agora. Outra coisa que eu fiquei na dúvida foi essa questão da proteção do conhecimento deles, que você mencionou bem no finalzinho. Lógico, não são produtos que eles desenvolvem propriamente, não sei, vocês que são na engenharia sabem isso melhor do que eu, que nem todo o conhecimento necessariamente a melhor forma de protegê-lo é por meio de patentes, né? Mas também porque a publicação científica não parece uma forma de proteção também, porque publicação está tornando público, né? Eu não sei como é que é feita essa proteção do conhecimento que você falou. É mais na linha, por exemplo, na área acadêmica, né? Se, por exemplo, o Barras não tivesse publicado o trabalho dele, qualquer outro que lesse poderia publicar dizendo que é seu, né? Então, a questão da apropriação do conhecimento na área científica, né? É mais nessa linha. A publicação científica para o hospital, ela tem dois papéis fundamentais. O primeiro é divulgar no meio de excelência, né, aquelas inovações geradas, aqueles novos serviços gerados. Então, se eu tenho grandes periódicos internacionais falando que o Mãe de Deus sabe fazer uma cirurgia de uma forma diferente, que está gerando melhores resultados, isso é uma inovação que se
torna reconhecida mundialmente, traz um reconhecimento maior para eles. E é mais, Luiz, nesse caráter assim, de eu divulgar, olha, isso é meu, para depois outra pessoa não escrever que fez a mesma coisa, e não, eu fiz agora novo, não, eu já tinha publicado isso, e isso já estava registrado, tinha sido feito por minha parte. Um exemplo disso, por exemplo, o PET-CT, ele foi um equipamento que inicialmente a aplicação dele era para diagnóstico complexo de câncer. Então, assim, diagnósticos bem específicos, onde eu tinha um tumor que estava de difícil diagnosticar por outras metodologias, eu utilizo o PET-CT. Eles passaram a utilizar o PET-CT principalmente para diagnóstico de cardio. Isso, alguns pesquisadores já tinham divulgado isso na literatura que era possível na área de cardio, e eles conseguiram, por exemplo, daí, claro, traçando toda uma linha de serviços voltado para isso, e novos protocolos médicos, por exemplo, deixar de indicar um transplante cardíaco para um paciente em função da aplicação do PET-CT. Então, isso gera uma nova competência, vamos dizer assim, de serviço médico, né? Então, o paciente ele vai preferir para o Mãe de Deus porque ele sabe que tem lá um serviço que pode garantir a ele um melhor tratamento e não necessariamente fazer um transplante, que é uma coisa que é completamente... É muito complexo, você depende de disponibilidade de órgão, depois você vai precisar tomar remédio pro resto da vida, então, coisas desse tipo. Então, uma vez que eu divulgo isso internacionalmente, que eu estou conseguindo fazer isso, estou tendo ganhos desse tipo, isso traz um reconhecimento forte para a organização. Bom dia, meu nome é Demetrio Toledo, sou pesquisador aqui do Observatório e doutorando no programa de Sociologia aqui da USP. Obrigado, Débora, pela sua apresentação, bastante interessante. Queria que vocês falassem um pouco mais, pegando um gancho no que o Leonardo falou, sobre a relação do Hospital Mãe de Deus com os atores, digamos, externos, e como é que ocorrem eventuais espelhas de conhecimento. Você falou que o processo de inovação no hospital não é tão formalizado, é pouco formalizado. Falou também que no grupo, na rede de hospitais, esse processo também não é formalizado, não existe um mecanismo mecanismo formal de circulação do conhecimento gerado no hospital, de inovações geradas no Mãe de Deus. Aí, juntando com o que o Leonardo estava perguntando sobre a interação com a indústria de equipamentos, isso tem uma característica muito, digamos, quer dizer, você precisa ter uma indústria de equipamentos hospitalares para que essa interação possa se dar. E o caso é que em Boston você tem isso, no Brasil você não tem, de modo geral. No Brasil, nas indústrias de equipamentos hospitalares é muito incipiente e trabalha com, em geral, são coisas de baixa complexidade, baixa intensidade tecnológica. Então, tudo indica, e pelo que você falou, pelos seus dados, tudo indica que tem uma circulação muito grande por redes pessoais, quer dizer, pessoas que são treinadas lá, esses médicos devem trabalhar em outros hospitais. A gente sabe que, você explorou pouco, a gente sabe, pelo menos eu fiquei sabendo que o Hospital Mãe de Deus tem uma interação muito forte com a Unicinos. Então eu gostaria de saber um pouco como é que esse ambiente, como ocorre a circulação de conhecimento, de inovações, de novas ideias nesse ambiente, e como isso, se é que isso contamina o meio que é formado não só pelo Hospital Mãe de Deus, mas também pelos outros hospitais da rede, e também hospitais fora, instituições de ensino, público e privados. Então, só um pouco explorar esse processo de circulação de conhecimento e quais são outros atores e instituições relevantes nesse processo. Obrigado. O Leonardo está pedindo a palavra, só antes de passar para ele, eu vou completar, eu tinha uma questão, e eu vou completar com a questão do Demetrio,
sequência eu passo para você, tá bom, Leonardo? Ainda em torno dessa questão dos atores, né, que contribuem para a inovação. Eu acho que o Demétrio levantou bem a questão de dizer quem são esses outros, qual é o ambiente, né, regional, né, no entorno do hospital que contribui, se contribui para isso, né. Eu tinha pensado particularmente em centros de pesquisa universitários, temos sim, mas outros centros de saúde, de pesquisa da área pública, né. Um pouco você citou muito que diz que a orientação toda é focada no que é o perfil epidemiológico da região. Acho que essa deve ser uma das contribuições, mas como é que de fato se dá alguma formalização? E além disso, eu queria dizer, eu acho que eu entendi de um jeito um pouco diferente alguma coisa que você falou. Eu acho que a questão, em relação ao que o Demétrio acaba de comentar, eu acho que a questão da difusão internamente da inovação, eu entendi que há. Inclusive quando você cita a incubadora, né? E mesmo a universidade corporativa, eu acho que você tem a etapa de difusão interna, existe da inovação e de transmissão do conhecimento. A questão é qual é o vetor de origem, onde é que você tem a origem das inovações, aí é que isso se dá não tanto internamente, mas mais por essa influência que não é organizada, né? O processo de lançamento das inovações não é organizado, mas o processo de difusão e multiplicação dela internamente me parece que é bem organizado. E aí, nesse sentido, você falou um pouco dos médicos, né? Agora, como é que é a presença, você teve a chance de conhecer um pouco, como é que é a participação dos demais atores envolvidos na prestação do serviço hospitalar? Todos os casos que você citou, um pouco parece que a iniciativa parte do corpo médico, mas ao mesmo tempo você disse que mesmo, a gente sabe que o médico sozinho não faz o serviço hospitalar. Né? Então, como é que é essa relação entre os diferentes perfis profissionais, né? E no processo de lançamento da inovação e de evolução dela dentro do hospital? Leonardo. Vou fazer só um comentário, senão eu vou ficar perdida. Não, Débora, você falou uma coisa muito interessante, falando que parte da proteção do conhecimento, isso caminha nas duas perguntas do comentário da Laura e do Demétrio, é feita em publicações científicas. Mas os pacientes não têm acesso a publicações científicas. Quem tem acesso a publicações científicas são os médicos. Então isso quer dizer, isso pode levar a inferir que o principal cliente da inovação é o médico. É o médico, no fundo, eu estou fazendo isso por uma afirmação para depois, porque o paciente é o cliente indireto, é o segundo cliente. Mas o primeiro cliente que tem acesso ao nome do hospital, cientificamente, tecnologicamente, é o médico. Eu gostaria que você ressaltasse esse aspecto. Depois vocês me ajudam se eu esquecer algum ponto, tá? Na verdade, assim, essa relação, tem várias publicações que tratam isso de uma ou de outra forma, né? Quem é o cliente do hospital, né? A relação com os médicos não é uma relação de cliente-fornecedor. Isso foi uma coisa que eu, quando fui a campo, fui com esse paradigma, né? Mas, na verdade, assim, principalmente a Mãe de Deus, pelo modelo de gestão do corpo clínico que eles têm, os médicos são parceiros. Eles não têm uma relação de cliente-fornecedor, principalmente porque, em grande maioria, são médicos que atendem só ali. O modelo de gestão do corpo clínico, ele foca tanto nessa questão de fidelização, que grande parte desse corpo clínico, ele é sim fiel e trabalha só com Mãe de Deus mesmo. E muitos desses médicos, eles estão em cargos de gestão, então eles estão... tem uma coisa que eu acabei não explorando muito na apresentação, mas a Mãe de Deus trabalha com institutos médicos. Isso converge com o que a Laura estava falando, da questão das outras profissões. Então, assim, eu tenho um instituto de oncologia. Neste instituto de oncologia, o instituto ele tem um caráter legal, ele é uma pessoa jurídica instituída, ele tem lá médicos que são... tem cargos de pesquisa e que tem cargos de assistência. Esse instituto vai ter daí, vai ter um farmacêutico, vai ter um nutricionista, vai ter fisioterapeuta, enfim, todas as profissões que convergem para a qualidade daquele serviço de oncologia.
todo instituto médico do Mãe de Deus, ele tem a obrigação pelas atividades de ensino e pesquisa. Então, todos os institutos, eles têm também grupos de pesquisa formalizados. Como que essa interação se dá? É sempre via médicos e institutos indo e se conectando a redes e fazendo a busca por esses novos insights. Não existe um setor do Mãe de Deus que vai buscar novos conhecimentos para geração de inovação. Isso se dá via institutos, isso se dá via médicos. Como que isso acontece? As indústrias, tanto de equipamento como de medicamentos, eles não procuram... À medida que o hospital se consolida, eles passam a procurar o hospital. Mas, primordialmente, eles procuram os médicos. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, uma indústria que está proporcionando, produzindo um novo equipamento de diagnóstico. Eu vou procurar profissionais que se disponham a participar da minha pesquisa. Essas redes, elas são de caráter mundial. São multicêntricos, que eles chamam, né? Então, assim, mesmo que, Demétrio, a indústria nacional acabe não sendo tão desenvolvida como em outras regiões, como o Léo falou, o que acontece é que tanto a compra quanto a divulgação desse tipo de produto, ela ocorre em caráter mundial. Tem feiras mundiais, tem 2 grandes que o pessoal comentou. Tem uma, por exemplo, que é só de diagnóstico por imagem, só da área de radiologia, que é uma feira enorme que acontece nos Estados Unidos, em que todos os fabricantes desse tipo de equipamento estão lá divulgando. O Mãe de Deus está sempre lá vendo o que está acontecendo. Então, essas associações, elas ocorrem muito em caráter mundial. Quando eles implementaram o PET, o Pax, principalmente, que não tinha nenhuma planta aqui no Brasil ou na América Latina que tivesse, vamos dizer assim, de cabo a rabo todo o sistema implementado, os próprios fornecedores levam eles a outros sites na Europa, nos Estados Unidos, para verificar como que o produto funciona, como que acontece. Então, isso é uma coisa bem mundial. Não tem, assim, digamos, não é um limitante a indústria nacional não fazer isso. Porque os fornecedores de caráter mundial, eles brigam muito por esse tipo de cliente, principalmente porque eles gostam de ter sites visit aqui no Brasil. Então, poxa, se eu tenho um hospital lá que quer implementar um sistema completo, foi... Esse processo, por exemplo, de implementação do Pax, o projeto todo levou em torno de 6 anos. Desde lá dos primeiros insights, de ter ido na feira, de ter verificado que aquilo era uma tendência, e aí começar a trabalhar com fornecedores, e aí no meio desse processo já surgiam novas tecnologias que estavam agregadas a esse serviço, então isso acontece muito dessa forma. Essa questão que o Léo falou, a gente divulga para o médico, não divulga o paciente, sim, porque nenhum serviço hospitalar é divulgado para o paciente. O foco nunca é divulgar para o paciente, porque ele não tem competência para acessar esse serviço de uma maneira individual. Eu não posso chegar no hospital e dizer, poxa, eu vi que vocês estão fazendo uma cirurgia que é super legal. Eu quero fazer também. Não. Eu quero me internar porque eu estou com gripe. Não. Você não faz nada no hospital. Todo acesso ao serviço hospitalar é via médico. Por isso que eles divulgam, sim, para os médicos. Mas, especificamente no caso estudado, em alguns hospitais, eu até concordo que seja o médico muito visto como cliente, mas no caso do Mãe de Deus, o corpo clínico, ele é muito consolidado e focado em trabalhar como um parceiro do hospital. Desculpa, não sei se eu deixei algum ponto... sim. Obrigado. O Mãe de Deus, ele não é um hospital universitário. Normalmente, os hospitais universitários têm um caráter de pesquisa muito mais forte. Né? Então, assim, eles têm hoje um comitê científico, que é uma coisa que grande parte dos hospitais particulares que não tem caráter universitário não possui. Com esse foco na pesquisa, eles acabam desenvolvendo parcerias com instituições de ensino. Uma delas é a Unicinos, que tem uma parceria forte já de bastante tempo. Iniciou com projetos de pesquisa da Unicinos que acontecem dentro do hospital. Por exemplo, eu fiz 2 projetos lá dentro de aplicação de simulação computacional para melhoria de serviço de diagnóstico por imagem. Então, tem muito isso que o Léo comentou, de mas até que ponto eu vejo e aplico coisas que estão na indústria. Sim, isso acontece. Porque o que acontece? O conhecimento que está desenvolvido na indústria sobre gestão de processos, ele está 10 anos na frente daquilo que está implementado no hospital.
Então, isso é muito natural. A gente, por exemplo, tem particularmente um projeto de pesquisa que estuda justamente isso, a aplicação de conceitos de engenharia de produção em ambientes hospitalares. Porque coisas que estão consolidadas na indústria, especialmente a indústria automotiva, dentro do ambiente hospitalar, são novidades e geram inovações pela justa incorporação desse conhecimento. Então, isso acontece. Isso acabou mobilizando, Demétrio, novos serviços do próprio hospital. Por exemplo, a Universidade Corporativa, ela passou a ser um novo serviço, né? Eles hoje têm residência médica, que é uma coisa que poucos hospitais particulares têm, né? Isso, residência médica é um gargalo na área da saúde, tem uma formação extensiva de médicos e muitos desses médicos não conseguem fazer residência médica por falta de vagas. Então, isso foi também uma demanda que motivou eles a terem residência médica acontecendo dentro do hospital. A escola de saúde que está iniciando, que foi um contrato assinado entre a Unicinos e o Mundidez ano passado, tem todo esse perfil também, né? Então eu vou ter cursos de graduação, eu vou ter cursos tanto assim para o pessoal que vai trabalhar na área administrativa, porque por ser um ambiente muito específico, eu não posso simplesmente pegar um administrador que está acostumado com outro contexto e jogar ali, né? Ele tem necessidade de um conhecimento mais específico, então se desenvolve muito. Eu não sei te detalhar profundamente sobre outras instituições, porque assim, pelo viés da instituição que eu venho, eu acabei aprofundando mais, estudando mais a relação da Unicinos. Mas eles têm, com outras instituições também, parcerias desse tipo de, não só de parcerias de formação de recursos, mas de pesquisa e também de utilização de serviços conjuntos, por exemplo, como se fossem essas consultorias, esses projetos aplicados. Mais alguma questão? Não? Bom, então eu queria agradecer a Débora a apresentação hoje, que eu acho que foi muito interessante, como ela destacou uma área diferente daquela que a gente tem acostumado a trabalhar aqui, de inovação, e o Leonardo no comentário dele reforçou isso, né? E dizer que na próxima semana nós continuamos tratando da questão da saúde, aí com a presença da Cláudia Chamas, que é pesquisadora da Fiocruz e também participante do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Doenças Negligenciadas, e que vai conversar conosco sobre o financiamento e coordenação das atividades de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde, tratando especificamente de como é que a Organização Mundial de Saúde se preocupa e tem trabalhado com essa questão de financiamento e coordenação de atividades de P&D. Muito obrigada a todos e até a próxima semana, então.